daí, galera? Estão me ouvindo? Como que tá o áudio aí? Distorcido? O áudio tá bom aí, galera? Se puder me responder no chat aí, alguém? Sim, valeu. Então, vamos ver. Esperar um pouco. Ver se alguém vai entrar aí. Boa noite. Então, cara, hoje eu vou falar sobre juro, mano. Deixa eu ver aqui. Que juro. Tudo move em volta do juro. Se o juro sobe ou desce, o ciclo acontece através dele, né? Se o juro não se mexe, o mercado fica tranquilo. Se o juro se mexe, tudo muda. Então, é a principal coisa a se entender. E com a renda fixa, se você entender, né, como funciona isso, como ele afeta os ativos e tal, né, isso eu diria, a principal lição, porque se você entender que isso é um ciclo grande, que é uma coisa que afeta tudo na economia, já vai ficar mais fácil para você conseguir saber quando tomar risco, quando não tomar risco e tal, entende? Então, vou explicar um pouco, tipo, diferença de ciclos de mercado para ciclos de ciclos econômicos. Ciclos de mercado, por exemplo, seria aquilo que afeta o ativo, ciclo dos ativos, de toda commodity, ações ou coisa parecida, entende? Já um ciclo econômico é aquilo que é a atividade, entende? Tipo, a atividade econômica de um país, da produção dele e tal, parecida, coisa assim, né? De uma região, do país e tal. Então, cada vez que o juro sobe, ele faz com que todo mundo corra para esses ativos, comece a sair das ações. Antes, tudo se precede, o mercado se antecede a tudo, né, na verdade. Então, deixa eu mudar de câmera aqui. Então, o que acontece, né, cara? O juro, ele afeta demais o investimento. Os investimentos, o, o tempo, como eu falei ontem, o tempo, ele é o mais importante do que tudo. O mercado só te dá 3 informações: volume, preço e tempo. Então, o que acontece? O juro seria o preço do tempo. Que quanto mais tempo você vai passar ali, ele deveria render mais. E é isso que é a tal da curva de juros que tanto falam, né?
Então, quando o juro, no caso, que eu pegar aqui, tentar abrir um negócio para mim desenhar aqui. Quando o juro, no caso, menor, tá pagando mais do que um juro, por exemplo, o de 3 meses está pagando mais do que um de 10 anos, ou de 2 anos, que é o que os americanos, por exemplo, mais usam, o de 2 anos pagando mais do que um juro, como se diz, um juro de 10 anos. Ou seja, para que você vai se arriscar 10 anos para receber a mesma coisa? Entende? É essas horas que o mercado começa a distorcer a tal da inversão da curva de juros que falam, né? E isso afeta tudo, né? Eles afetam. Deixa eu pegar aqui, cadê que eu não estou achando? Aqui. E como que seria, tipo, para tentar simplificar isso para as pessoas? Vocês me desculpem aí, cara, porque no começo a gente fica bem perdido e tal. Então, até fica fugindo as coisas da cabeça e tal. Não é simples aqui. Então, o que acontece, ó, tipo, e aqui eu sou péssimo para desenhar também, eu já vou falando, eu acostumado a desenhar com mouse, mas a curva de juros seria isso, ó, entende? Tipo, um gráfico, o X, dois eixos, né? E aqui ele vem, por exemplo, sobe 25, sobe mais 25, sobe mais 25, sobe mais 25, que seja isso um de 10 anos, vamos dizer. Sobe mais 25, então isso vira uma curva se você traçar uma linha aqui, entende? E chega uma hora que ele para de subir. E essas horas aqui, que é as horas que começa, é um pouco antes dele começar a cair, que se torna mais interessante você tanto entrar aqui na renda fixa, quanto em ações. Porque na renda fixa, daí no caso, a hora que ele começar a cair aqui, o que pagam em 10 anos, você vai estar com um ativo que paga o que já não se consegue mais no mercado para se comprar. Ele está te pagando um juro que hoje em dia já não se paga mais, é menor hoje em dia. Então, esse teu ativo que você comprou aqui, esse teu fundo, esse teu tesouro, seja lá o que for de renda fixa, ele vai subir de valor, entende? Porque quanto mais para cima, mais barato ele fica. Quanto mais para baixo, mais caro o título fica. Então, aqui, daí o que aconteceria? A inversão da curva, aqui a de 10 anos está fazendo isso, e daí a de 2 anos começa a fazer isso daqui, ó. Deixa eu mudar de cor só aqui para diferenciar. A de 2 anos começa a fazer isso daqui, ó, passa para cima, ela começa a pagar mais do que 10 anos, entende? E isso que começa a distorcer todos os mercados. Então, o juro, cara, ele tem muita gente que não diz que só segue preço ou price action ou tal e coisa, e não se liga que o tempo é uma das coisas mais importantes que existem, entende? E o tempo nada mais é, o juro nada mais é do que o preço do tempo, como eu falo. Resumindo, né? Seria o jeito mais fácil de resumir, eu acho. E daí aqui, ó, por exemplo, aqui eu vou mostrar um tesouro meu que eu tenho, no caso aqui, um tesouro pré-fixado 2029. Ele deveria estar rendendo essa linha azul, ó, entende? Até no final, ele deveria chegar lá no valor de R$ 1.000, entende? Então, quanto mais o juro sobe, mais barato ele fica, porque ele tem que chegar em 2029 valendo R$ 1.000, entende? Então, o valor dele cai. Por isso que é bom você comprar essas horas, porque ele vai estar mais barato. E depois, quando o juro começa a ameaçar só de cair, já olha o que acontece. Ele, aqui não tem todo o histórico, mas ele já pega abre uma boca de jacaré aqui, ó. Ele deveria estar pagando, valendo agora R$ 487, para chegar lá em 2029
e ele está valendo R$ 1.000, porque é 13% o contratado. Cadê? Aqui, ó, o preço teórico seria 13,65, foi o que eu contratei. Mas ele já está me rendendo 80%, entende? Isso daqui é a tal da marcação a mercado que falam, entende? E agora, por exemplo, ó, ele está rendendo 542, na verdade ele está rendendo isso daqui hoje, já porque não atualizou ainda o de hoje. É R$ 543. Então, isso daqui é uma das melhores coisas para se ganhar dinheiro, porque é o trade que você não tem como perder, entendeu? Simples assim. O teu dinheiro vai estar garantido que vai ser aquele valor lá no final, se não qualquer coisa acontecer. Porém, para o juro continuar subindo no Brasil é meio difícil. A inflação já está caindo, a gente já vê sinais de arrefecimento e ele provavelmente vai cair, né? Tanto que se você olhar os gráficos lá, eu não vou ficar tanto mostrando gráfico, porque não adianta ainda. Eu primeiro quero começar ensinando desde o mais simples, ensinar quem já é mais entendido que tem um pouco de paciência, porque depois nós vamos chegar no mais avançado. Mas por enquanto eu quero ensinar quem não entende nada de economia, para começar a pelo menos entender como tudo, o que interessa. É isso, o que você realmente vai usar, entende? O que teoria de você ficar estudando coisa que nunca vai usar, não tem muita necessidade, eu acho. O volume está baixo? Deixa eu tentar aqui aumentar. Agora, melhorou? Deixa eu tentar aumentar aqui. Tá? E agora? Melhorou? É por causa da máscara, cara. A máscara atrapalha um pouco. Deixa eu tirar ela aqui. Não tá filmando eu mesmo. Então o que acontece, cara? Essa diferença aqui, ó, que você tem que calcular. É isso. Eu vou tomar risco em algo arriscado, sendo que eu posso estar ganhando aqui, ó, não é 13. Eu contratei 13, mas se o juro começar a cair, isso daqui vai aumentar muito mais ainda, entende? O juro só ameaçou de cair, ele ainda continua no mesmo patamar e ele já está me dando esse lucro, entende? A hora que eu quiser, daqui 1 ou 2 anos, isso daqui ele vai estar me dando um rendimento quase o contratado já, entende? Se eu quiser, eu saio eu saio na marcação ao mercado, entende? Então, o que acontece? Isso que se você não entender, não adianta nada, porque todos os ativos são precificados nisso, no preço do juro, do tempo. E é igual. Por que eu falo que buy and hold é complicado? Porque você vai pegar o teu dinheiro e vai deixar preso numa coisa ali, e o que eles ensinam é cada vez você ficar comprando, sempre comprando, né? Não interessa o preço, não sei o que, uma hora que derrete o cara não aguenta e daí acaba estopando. Então, o que acontece? É muito melhor você fazer esse tipo de coisa segura. Por exemplo, agora, se com esses rendimentos que está tendo, existe muito prêmio que você pode coletar aqui para depois colocar em ativos. O rendimento daqui você coloca em ativo mais arriscado, se você está começando, para você não perder e coisa parecida, entende? Por exemplo, qual a importância do tempo? Eu vou dizer agora. Aqui, ó, o preço disso em qualquer ativo. O preço está subindo aqui, ó, né? Ele pegou essa tendência de alta aqui, ó, e ele voltou e corrigiu. Mas aqui, ó, o que ele está fazendo? Se ele não consegue corrigir para baixo, ele corrige no tempo. Tá vendo? Ó, que ele conseguiu romper as médias, ele não conseguiu romper a média que ele tentou, foi e voltou. E aqui ele não, já que ele não consegue vir e romper de uma vez, ele fica andando de lado. Ó. E a média vai vir, ele busca a média para ele lá. Ó. Entende? Essas médias estão indo até ele, ó, até o preço, entende? E isso é o que? É o tempo. Os robôs são sempre determinados em tempo
para poder chegar lá no dia do anúncio da taxa de juros, do FONC, qualquer coisa que for parecida, entende? Que vai influenciar no mercado mesmo, o gráfico já está no lugar exato. O cara já se posicionou, entendeu? Ali, o que vai acontecer? Na hora ali, que dá um chacoalhão para cima e para baixo, é o cara pegando a sardinha. A sardinha postando tudo pro lado errado, ele ameaça de ir para um lado, vai pro outro, chacoalha, estopa um monte de gente. E ali ele simplesmente dá é o gatilho já daí, entende? Mas, por exemplo, é igual isso daqui, ó. O que está acontecendo aqui? Aqui, ou, por exemplo, vamos pôr no S&P aqui. Ó, andando de lado. Por que fica andando de lado, cara? Porque ele está esperando alguma coisa. Tem, tipo, é esse tipo de coisa. Igual ali tá mais claro ainda no Bitcoin, né? Aqui, ó, olha quanto tempo ele está esperando alguma coisa. E ó, por que ele não perde aqui? Tem um cara que é o cara dessa barra aqui que está defendendo, ó, que ele está esperando o tempo. Entendeu? O tempo certo para ele poder realmente continuar defendendo ou parar de defender. Entende? E isso às vezes vem de uma notícia. Então, só que o gráfico já vai estar prontinho no lugar exato lá. Igual às vezes chega uma notícia boa para a empresa sempre está assim, ó, aqui, ó, nas mínimas, entende? Daí chega a notícia boa e explode para cima. E daí ou então chega a notícia ruim quando começa, desaba, cai um monte, todo mundo começa a falar mal e coisa, entende? E muitas vezes chega a notícia boa lá nos topos, entende? Que é para pegar pagamento de dividendo grande, não sei o que, e pega um monte de gente. E o mercado sempre vai ser isso, ó. É um tempo, ele teve um tempo aqui para ficar fazendo isso, fez uma armadilha, é tudo dividido em tempos, ó. Se você pegar, cadê? Aqui, ó. Isso daqui, por exemplo, ó, durou ó, de 21 de abril, uma sexta-feira, até uma outra sexta-feira. Entende? Ó, de sexta-feira até outra sexta-feira. Ou seja, é uma semana. Isso daqui, tipo, é tudo certinho. Porque cada candle desse daqui, o que que é? Cada vela dessa daqui? Não é tempo. O que que ela está me mostrando aqui? Preço e tempo. Entendeu? O preço veio aqui, ó, ela abriu aqui, veio, desceu, foi lá em cima, voltou e fechou aqui. Entende? Fechou aqui, aliás. Então, o que acontece? Ele marcou aqui 4 horas. Dentro de 4 horas, o preço foi e fez isso. E o que o preço fez lá dentro? O preço fez isso daqui, ó. Foi lá embaixo, foi lá em cima, foi lá embaixo, de repente. Às vezes ele foi um monte de vezes aqui embaixo, foi lá em cima, foi lá embaixo. Entende que aqui dentro desse candle ficou um gráfico também, entende? Se a gente pegar e colocar aqui, diminuir, por exemplo, para 10 minutos, vai ter tantos candles dentro dessa hora aqui, ó, entende? Dessas 4 horas. Então, e vai ter formado a mesma coisa assim, ó, entende? Por exemplo, um gráfico. E sempre, na maioria das vezes, vai ser assim, ó. Aqui, ó. Vem, faz um topo, fura o topo, volta, testa o topo e começa a cair. Ó. Entende? Ele sempre faz isso daqui, ó, de ameaçar e não vai, ó. Entendeu? É isso que você tem que ficar bastante de olho. Entende? Que é o tal do ombro, cabeça, ombro, que as pessoas falam, entende? E isso daqui também pode ser analisado nos DIs, que é o nosso DI1F, ó. DI1F é DI1. Eu uso sempre no Profit, não lembro o nome aqui. Mas ó, aqui vamos usar o dos Estados Unidos. Esse daqui é o de 3 anos, ó, dos Estados Unidos. Olha aqui, ó, tá vendo como ele passou todo esse tempo aqui, ó?
E aqui que ele foi ter o gatilho. E o que eu falo? Ó? A mesma coisa que eu falei ontem lá, que eu expliquei meio por cima ainda, ele vem fazendo uma escadinha, entende? E aqui é aquele Fibonacci, se você colocar, por exemplo, aqui não tem o menos 23, mas ali ó, tem uma linhazinha bem clarinha aqui, ó, que ele sempre vai ficar, vamos dizer que fosse, ó, ele vai ser aqui assim, ó, o 23, ó, tá vendo que aqui é uma região que acontece que tem comprador, entende? É isso daqui, ó, tem um cara comprando aqui, ó. Entende? É isso que você tem, que as pessoas não entendem. E por isso que o mercado vem e não consegue mais cair. Ele começou a tentar parar o mercado aqui já. Ó. Entende? Ele vem e daí aqui ó, ele só faz essas furadas, depois ele volta. O que eu falei? Ó, o mercado sempre acontece. Esse daqui é o fundo principal, então ele acontece um pouco antes desse fundo aqui, ó, nesse nível mais ou menos, e um pouco depois, aqui. Que é a mesma coisa aqui, ó, não aconteceu um pouco depois, ó. Veio, só furou o fundo e voltou. Aqui também, ó, ele só furou o fundo e voltou. Aqui também só furou o fundo e voltou. E aqui o que ele faz? Veio um pouco antes do fundo e voltou. Aqui ele vem no mesmo nível, mais ou menos, mas chegou a furar o fundo, ó, furou o fundo e voltou. Agora o que ele vem? Antes do fundo. É antes do fundo ou um pouco depois. Sempre, de todo fundo ao topo. O mercado é sempre uma repetição disso. Olha aqui o que aconteceu. Ó. Ele rompe o topo e volta devolvendo com tudo. Ó. Todo mundo que comprou aqui se fudeu, ficou preso aqui. E começa a ter que estopar. Né? E isso é o tempo, é a paciência, é a troca, o mercado, é a troca de dinheiro de gente impaciente para gente paciente. Entende? Então, o tempo é uma das coisas mais importantes. O tempo e o volume, como eu vou ensinar. E olha aqui onde que ele vem segurar. Ó, nessa região aqui, ó, entende? Tá vendo que como os caras sempre ensinam que o topo, né? Ah, não, o topo interessa. Ó, se eles estivessem marcando o topo, ó, eles teriam comprado aqui, provavelmente já, ó, porque tá chegando perto do topo, e teriam sido estopados, provavelmente, entendeu? E o que acontece? Aqui você vê que é uma divisória do mercado. Ó. Tá vendo o que aconteceu aqui? Ó? Ele vem até aqui. Aqui ele faz FAP e já de novo. Ou seja, essa região aqui ó, era uma região que ele precisava romper assim, de sopetão, ou em gap. Aqui, como não tem gap, aconteceu isso, né? É só dar check-out, né, Bruno? E aqui, ó, é igual o Flávio falou, é D1F 2029, né? Eu acho que não tem asterisco. Eu tava querendo colocar exclamação, não sei porque, eu acho que no Profit tem, se eu não me engano. Eu tô viajando. É muita droga. Aqui, ó. Então, o que acontece, ó, galera? É tipo isso daqui, ó, entende? Ó, não é esse topo aqui que interessa muito, não. Ali interessou na hora da rompida. Mas aqui, se ele for voltar a testar, esse topo não interessa muito. O que interessa é sempre esse lugar. Os lugares da armadilha lá, ó, não interessa, entende? Tipo, a resistência mesmo, igual aqui, ó, tá acontecendo, ela não é nesse fundo aqui, não. Ela tá aqui, ó, é um pouco para cima. Aqui eles deixam vir só para pegar trouxa, para violinar os neguinhos, entende? Então, o tempo, não deixa o tempo de fora da tua análise, porque ele é o principal, é o que o juro, por exemplo, fala, o que todo HFT mesmo, o Bruno está falando aí, ele tem uma função de liquidez ali e ele tem data, entendeu? Tipo, ó, tal dia vai ter o FONC, você tem que estar em tal preço. E o robô vai fazer qualquer coisa para ir lá, entendeu? Ele vai comprar ou vai vender para fazer chegar naquela data, naquele horário, o preço tá mais ou menos aonde o cara aqui. Cada ativo tem um cara que controla. Se você contar quanto tem de negociação, quanto tem de volume de negociação em um ativo, e você tiver uns 20, 30% daquele ativo, ele tem um tanto, por exemplo, o Bitcoin, se eu não me engano, ele tem 1 milhão de Bitcoins mais ou menos que ficam sendo tradeados, entende? Ficam corretoras, o povo fica operando. O resto não se mexe. Raramente alguém mexe. A maioria dos Bitcoins no mundo ficam parados lá, guardadinhos na blockchain lá, filho.
só repousando. E mais ou menos 1 milhão deles são negociados de, tipo, o tempo todo, entende? Então, se você tiver 20 a 30% desse 1 milhão, filho, você faz uma desgraceira ali. Por que você acha? Eu vou mostrar uma outra coisa aqui depois, deixa eu ver. Deixa eu só colocar o D1F20 29 aqui. No TradingView tem que colocar o 20 e 29 ainda. No Profit só coloca 29. Né? Então, aqui, ó, por exemplo, é o tempo, ó. Entende que ele ficou aqui, ó, nisso daqui, e agora ele está começando a perder, ó. Tá vendo, ó? Essa média aqui, ó, por exemplo, depois eu vou ensinar, tá vendo como ela é a divisora de águas, ó, o mercado. Aqui o cara já deu uma estilingada, uma comprada forte, ó. E dele volta, ele vende de novo, que é a mesma coisa sempre o mercado. Ele vai realizar ali para ele tirar o risco dele, diminuir o risco dele. Daí depois aqui ele pode recomprar tudo de novo. E o que aconteceu? O mercado lateraliza, fura fundo, depois volta, testa perto do fundo, testa perto do fundo, testa perto do fundo, e daí vai embora. E lá o que acontece, ó, nessas barras vermelhas aqui, o cara já freou o mercado. Ó, isso que as pessoas não percebem. Aqui o cara freou o mercado e o mercado já começa, ó. Daí tenta aí, ó, não vai, tenta, não vai, já forçam aqui, tentam defender, ó, tenta aí, não vai. E aqui o cara já ligou um robô nervoso. Ó o volume, como aumenta aqui, ó. Entende? Aqui o cara já ligou e falou, não tô para brincadeira, eu vou derrubar esse mercado e pronto. Entendeu? E aqui, ó, ele já vem perdendo tudo, ó, nem mede e não volta a buscar, cara. O negócio tá forte. Aqui o que acontece? Ele pode dar um repique? Pode até voltar aqui, agora respirar já, entende? Fazer, tirar uma parcial, tirar o risco dele, entende? Porque é a mesma coisa que o cara fez aqui, ó, ele dá essas porradas pra cima, chama o comprador, mas ele tira o risco dele. Os compradores compram aqui, ó, se fodem, entende? Paga o risco do cara. E aqui, ó, o tempo do juro passando aqui, ele já começa a dar sinal de perder. E aqui ele já perde a média, ó, vem, testa e já, ó, como já vem perdendo. Entende? Pode ser que respire aqui? Pode, mas aqui, se ele começar a perder e ficar aqui para baixo dessa lateralização, já provavelmente vai corrigir bastante. Pelo menos até aqui, eu diria. Até onde teve essa brincadeirinha aqui, ó. Entende? E ó, uma coisa que eu ia mostrar, por exemplo, se você vier aqui, ó, Yahoo Finance, de qualquer empresa aí que os caras aqui, por exemplo, deixa eu ver. Vamos ver. Uma empresa aqui. Meta, será se tem? Aqui. Holders. Aqui, ó. BlackRock. Se você ver, ó. Que ó, se você juntar, ó. Sempre. A maioria das vezes eles têm de 6% para cima de uma empresa, cara. Que provavelmente é a quantia que eles precisam para mover o mercado, para mandar no mercado. E daí ainda é a Vanguard e a BlackRock, são as duas a mesma merda, uma da outra, uma é dona da outra. Então eles têm essa quantia aqui, ó, que quase se aproxima, se não tiver aqui, ó, também State Street, que também é deles, que é a mesma merda. Somando esses três aqui, ó, eles chegam perto de 20%. Você pode procurar em qualquer ativo, cara, que eles estão, na maioria das vezes, no mínimo é 6%, porque eu acho que o cálculo deles deve ser isso. Com 6% eles já conseguem manipular o mercado. Isso nunca é coincidência, não, gente. Não existe coincidência no mercado. É isso que eu tô falando. Senão esses caras não colocariam aqui, ó, 40 bi na bagaça ali, entendeu? E mais 30 aqui, mais sei lá quanto aqui, ó, 22. A coisa não é brincadeira. Se esse cara não tivesse como saber para que lado que o negócio vai e controlar a coisa, ele não estaria colocando o dinheiro dele ali. Boa noite, Liz. Então, não sei se tá ficando bom aí também, galera. Deixa eu ouvir vocês aí um pouco. Tá tudo certinho, tá dando para ouvir bem, tá dando para entender.
Então, cara, você pode procurar, ó, vamos ver, Amazon, por exemplo, holders, ó, a patinha dos lazarentos aqui, ó. Olha lá, ó, quanto que eu te falo, ó, sempre 5 entre 6%, sim, é sempre isso, ó, 7 a 6%, coisa assim, e daí mais a State Street com 3, ó. Eles têm 15% mais ali a da ação. Entende que é uma porcentagem provavelmente que esses caras precisam para mandar naquele ativo. Vamos ver Tesla aqui, se eles têm. Olha lá, ó, Vanguard 6%, 5% BlackRock, State Street 3%. É uma porcentagem, por que será que eles têm sempre a mesma porcentagem de toda empresa? Se você procurar aí. É difícil, algumas eles têm mais, outros eles têm só uma mixariazinha, tipo, porque de repente é uma promessa, ou mais arriscada, ou coisa, mas as maiores do mundo, que você for ver, eles têm essa porcentagem, mais ou menos sempre. Então, com essa porcentagem aqui, você faz o que você quiser dos mercados, filho. Faz miséria. Isso mesmo, filho. Os caras manipulam brincando. E daí a Vanguard é dona da BlackRock, eu acho que é. A BlackRock é dona da Vanguard, que é dona da State Street, que ninguém sabe quem é o dono, não sei o que. É um rolo do caralho. Enquanto a gente fica sendo escravizado e os políticos sendo usados para isso, né? E daí, tipo, eu sou anarcocapitalista também, cara, mas eu não sou trouxa de acreditar em empresa também, que empresa é boazinha. É tudo a mesma merda, mano. Tipo, é lógico que sem o Estado elas não teriam como criar monopólio, dificultar a entrada de outros, né, cara? Mas é complicado, cara, isso daí. Mas eles, tipo, os caras dominam, né, cara? E na verdade aqui ó, é as pessoas que investem nos fundos dos caras, cara, que tá bancando isso daí, né? Porque o dinheiro não é deles também, entende? Se for ver, é dos investidores, né? É igual a Tesla. A Tesla não é do Elon Musk, é dos donos da Tesla, dos investidores, na verdade, ali, toda a fortuna, a maioria da fortuna. Quem que é os primeiros a colocar dinheiro na brincadeira que a gente não sabe, né? Que é os que ganham de verdade. Então, a Nvidia, cara, ela andou tendo uns bons balanços aí, coisa, né? Andou dando um gap gigantesco. E ó, vamos ver o gráfico dela até, ó. Olha lá, ó. Aqui você compraria aí, mano? Quem compraria aí? A hora de você comprar era aqui, ó. Foi esse ano passado aí, ó, em outubro desse ano aí, quando tava aqui ninguém queria, né? E garanto que aqui agora todo mundo quer. Acabou de romper topo em gap, ó. Pode ser aquilo que aconteceu lá que eu falei que chega aqui, ele precisa romper rápido, entende? Ou então aqui tem que ficar de olho o que o preço vai começar a fazer. Se ele começar a ir para cima desses candle aí já, provavelmente vai continuar embora, né, cara? Mas se ele começar a voltar aqui, tio, se ele voltar até aqui, beleza. Até nesses topos aqui, ó, entende? Esses dois topos aqui são mais importantes que esse topo aqui. É isso que eu falo pra vocês, ó. É o tal do... Cadê o bagulhinho aqui de desenhar? Aqui, ó, é o ó, ombro, cabeça, ombro, que os caras falam. Entende? Isso se repete aqui, ombro, cabeça, um ombro aqui meio defeituoso, ou então se for ver aqui, ó, entende? E isso tudo é a acumulação de Wyckoff. É os cara, tipo, um jeito simples dos caras te fazerem entender que o mercado aconteceu aqui, ó, cadê? Tá vendo? Ó, é aqui, ó. Aqui o cara comprou, voltou, volta a testar e ele já parou aqui, ó, entende? Isso daqui, aqui começa uma acumulação de Wyckoff. É uma das principais coisas que eu vou ensinar também, entende? E isso pode ser aplicado em tudo, cara.
E a lição mesmo que eu digo, que eu queria trazer hoje, é a importância do juro, do tempo. Tá vendo aqui, ó, o tempo? Quanto tempo o preço passou aqui, ó? Tem muito dinheiro aqui, ó. Muito dinheiro ficou aqui, ó, preso. A hora que estourou para cima, o cara era comprador. O vendedor tinha vendedor, porque se alguém comprou, alguém vendeu. Mas o vendedor já começou a perder. Começou a ter que estopar e sair fora. E de onde que ele volta? Lá, ó, lá naquele primeiro rangezinho que ninguém acreditava. Aqui, ó. Um mini rangezinho que tava mandando na briga toda. Esse tempo todo, ó, tinha que voltar lá, ó, testar. Perdeu até essa outra lateralização aqui. Que aqui, ó, era muito forte, ó. Pode ver, ó, que é onde faz aqui tudo, ó, segura. Entende essa acumulação aqui? Onde o preço passa de lado, galera, é muita gente que se empenhou ali. É muita gente que comprou e vendeu. E a hora que o preço tenta romper para baixo, mais gente vendeu aqui, ó. E daí a hora que volta aqui, ó, elas começam a passar apurado, filho. E daí não volta mais, elas começam a ter que estopar. Entende? E o stop de quem estava vendido é compra. E com o comprador comprando e mais o vendedor comprando para poder estopar, acontece isso nos mercados. É simples, é simples. Não, não tem muita coisa, muito segredo, entende? E é isso daqui, ó, cara, onde ele volta. Isso, deixa eu ver aqui. Aqui não adianta pôr volume profile, eu acho. É isso daí, olhar à esquerda, cara, sempre, sempre. O que tem o Dario, um amigo meu do Bruno, fez uns 500 cursos junto com nós. Ele que criou até esse indicador aqui, esse indicador meu aqui, ó, que tem o Times in Trade aqui, que tem tudo essas médias. Esse indicador aqui, cara, ele tem tudo em um só. Ele tem o que você quiser, ele faz um zigue-zague aqui, acompanha as pernadas com risco, se você quiser, ele tem coloração de barra, ele tem VWAP, ele tem média aritmética, tem média exponencial, tem 1001 indicador, tudo que você for precisar para gente que opera volume, fluxo, tem tudo aqui, ó, em um só. Ele é, ó, todas as VWAP, ajuste, tem até umas VWAP diferentes ali que ele faz semanal e mensal. Tem 1001 coisa, cara. E ele falava sempre que no mercado, como é que era, cara? Agora me fugiu da cabeça até o que eu tava falando, fui falar do indicador. Agora eu não vou lembrar o que eu tava falando, cara. Me fugiu da cabeça, é muita droga, mano. Putz, eu não vou lembrar agora, cara. Tem as expansão M também, né, cara? Mas era outra coisa que eu ia falar, cara. Putz, que o Dario falava. Agora me fugiu, cara. Eu teria que ver o que eu tava falando ali pra me lembrar. Cara, esse negócio, Elias, eu não acredito, porque político é aquela coisa, cara. Eles não vão deixar a coisa estourar na mão deles, entendeu? Eles empurram pro próximo. Eu não sei, cara. O gráfico, por exemplo, eu analiso sempre o S&P aqui no notebook que eu tenho, então aqui eu não tenho muito estudo traçado aqui, coisa para mim analisar melhor, mas aqui, cara, eu vou ver amanhã o que era que o Dario falava, que é super interessante, e depois eu vejo o que eu tava falando na live ali, eu lembro e eu vou anotar aqui para mim falar para vocês, para mim não esquecer. Então, aqui, cara, ele tava com cara de queda, ó. Só que agora eu já não vejo mais queda. Onde que tá a POC aqui, ó? Entende que ele tá fazendo aquilo que eu falei, ó, o ombro, cabeça, ombro.
Ele já testou 2 vezes, aí ó, ele tá apontando para cima e não tá querendo respirar mais não, aí pelo jeito. Entende? Eu, para mim, aqui, tipo, principalmente hoje, ele deu uma demonstração de força aí para cima aí ontem e hoje ele não quis perder essa região aqui, ó, que se for ver num tempo gráfico menor, tem uma POC bem aqui também, ó, entende? Eu não sei não, acho que não cai mais não. Por enquanto, acho que não vem o caos. Não. Deixa eu colocar esse negocinho aqui, porque eu vi uma coisa aqui que tá me... como é que é aqui? Estender a direita? Não. Pra ficar aqui. Olha lá onde que o mercado volta, galera, pra vocês verem que não é coincidência, hein? Na pandemia, vamos colocar uma linhazinha aqui nele pra ver. Olha lá, ó. E outra aqui. Tocou essa daqui de cima, nem chegou na vermelha. Nem chegou na POC. E isso daqui é coincidência. Tem gente que acha que é coincidência esse tipo de coisa. Entende? Que aqui o tempo mandou na coisa. Entende? E por isso que existe a diferença entre o ciclo de mercado e o ciclo de econômico que eu estou falando. O ciclo de mercado ele já está acontecendo aqui. Entende? Aqui os caras já compraram aqui, ó, nesse volume. Olha o tamanho do volume. A mesma coisa quase que aqui, ó. Na pandemia os caras compraram aqui. E alguém tinha forçado para vender, ó. Isso daqui é tudo venda, veio caindo depois deles, ó. Delta tudo vermelho, ó. E aqui também, ó, tá vendo esse vermelho aqui dentro, ó. Isso é delta, é venda. Forçaram na venda e não foi. Isso daqui segurou um clusterzinho. Vou colocar em linha aqui para vocês verem, ó. Ele não tirou os candle, por que será? É o indicador que tá. Mas aqui, ó, você vê ele, o que o gráfico faz? Ó, ele dá uma engasgada. Nessas engasgadas aqui é onde é um dos maiores suportes que tem. Cluster é o nome disso. Daí, tem alguém aí ainda me ouvindo? Estão ouvindo bem? Eu tô falando merda? Cara, isso daí é aquela especulação política, né, cara? Isso daí não tem nada a ver com economia, na verdade. É especulação política para conseguir mais cargo, entendeu? Ministério. Aqueles acordão de sempre, né, cara? Eu tenho um parente para me empregar aqui, uns amigos que eu prometi emprego para mim poder ganhar a eleição e tal e coisa, e eu tenho que arrumar emprego para eles, e eles vão fazer a rachadinha comigo, vão me dar metade do salário, então eu tenho que arrumar emprego para eles, e se você não arrumar um emprego para eles, eu não ganho, não voto no C, e é assim, cara, isso daí. E daí eles vão jogando até o fim para especulação, para ganhar o máximo possível em troca do próprio voto. Tivesse alguém interessado ali em resolver alguma coisa, tava cortando gasto. É isso que os caras não querem, né, cara? Lula e Biden não querem cortar gasto. E os outros querem, né, que cortem. Tanto a direita brasileira quanto a, a direita americana, né, cara? Tá bom o áudio? O áudio é foda, cara. Tudo é difícil, cara, pra ficar bom. A gente vê esses youtubers aí com as coisas, qualidade boa, mas não é tão simples, não, cara. O áudio mesmo foi o que mais me deu trabalho. A iluminação também dá um trabalho do caramba. A,
câmera ainda eu tô usando do celular mesmo, do iPhone. Eu nem tinha webcam, nunca gostei de câmera na minha frente. Eu até tampa do notebook aqui, pra você ter uma ideia, tem uma fita crepe nela ali. Fita crepe não, é fita isolante. Os juros das hipotecas nos Estados Unidos está em 6 e tanto. O Fed subindo os juros até setembro deve dar pipoco nas hipotecas, que acho. Se continuar subindo, eu acho que sim. Cara, mas você viu hoje? Deixa eu ver até se eu consigo ver aqui. Hoje subiu a 6,75, cara. Foi o juro americano hoje. É o que eu falei já lá no meu grupo. Não sei se quem tá lá lembra que eu falei. Eu acho que eu acredito que eles vão acabar sendo obrigados a ir até 5,75. Putz, cara, eu acho que eu vi o Igor Mundstock, se eu não me engano, postou hoje. Postou, não sei se foi um short ou foi no vídeo dele, não lembro no que eu vi, mas se eu não me engano foi dele. Mas deixa eu ver aqui o S. Vamos ver o S. Eu acho que é o de 10 anos, se eu não me engano. Com zero aqui. Não é o de 10 anos, cara. Qual que foi? Ou é o curto, de 3 meses, eu acho, cara. Não, droga. 5,42, ó. Eu não sei se é o de 3 meses, cara. Eu sei que o Igor Mundstock lá hoje mostrou, cara. Ele... Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Em 5,75 bateu a bagaça hoje, cara. Vamos ver aqui também. Deixa eu ver. Não, aqui. Tem uma imagem dele aqui, ó, que ele compartilhou, mas não é a mesma que eu tinha visto. Aqui, ó, de 1 ano, 5,50, mas não é isso daqui, cara, não é a mesma coisa, não. E a galera, ó, estão apostando, 70% tá apostando ainda numa alta. De 25, não na manutenção, aliás, né? De 5,25 até 5,50 eu acho que tá. Deixa eu ver aqui, cara. Se eu acho. Uma coisa que nós precisamos concordar é que hoje existem vários indicadores que gritam recessão. Vários. Só que o principal deles, que é o PIB, componente C dentro... Não foi nisso, não. Uma coisa que nós precisamos concordar é que hoje existem... Até a Júlia aponta pra 7, é foda.
Cara, tá bom para investir tem BIL, TFLO, esses ativos aqui, ó. Eles são como vamos dizer, como se diz, um CDI para nós aqui, entende? Ó, eles começam todo mês abre, eles saem aqui embaixo, por exemplo, e olha o que está acontecendo até, ó, ele tá meio estranho. Aqui aconteceu isso, ó, e teve um dia que ele explodiu para cima. Entende? Isso eu acho que vai acabar acontecendo aqui também algum dia. Mas você compra aqui e no final do mês ele tá aqui, só que no caso ele te paga um dividendo, isso é a venda daqueles títulos, entende? Ele compra e vende de 1 a 3 meses aos títulos. Esses títulos T-bill daí, né? E daí tem TFLO, e aqui, o que eles variam é mixaria, entende? Tipo, vai de 50,44 até 50,64, entende? Então, é meio que você não perde dinheiro. A variação deles é muito pequena. Tem SGOVT, acho que é SGOV. É isso daqui, ó, de 0 a 3 meses também, ó, esse. Só que aqui também, ó, eu tô com escala logarítmica, né, não faz tanta diferença aqui. Ele também até parece que está variando muito, ó, mas por exemplo, esse mês ele abriu em 117, está em 158. Entende? Isso daqui você fica ganhando uma taxinha boa na renda fixa, sem muito risco de perca. Só se o governo americano der o calote mesmo. Não sei, né, cara? Vai saber se os caras vão dar calote aí também. Mas eu acho meio difícil por causa disso, cara. O incentivo da política não é esse, né, cara? Não é resolver os problemas, é se manter na coisa. Aqui, deixa eu ver. Nesse vídeo aqui, eu acho, cara, que ele mostra. É aqui, ó. Eu acho que é. Essa parte aqui, ó. Bateu 4,65, não foi isso aqui ainda, eu acho. Era um outro gráfico, parece. Aqui, ó. Esse gráfico é eu acho que é de um ano, sei lá qual que é esse. Isso aqui ele não aparece, certo? É não de um mês bonde. Acho que deve ser 1 mês, 2 meses e 3 meses. Que chegou, bateu 5,72 hoje. Eu acredito que vai vir aqui, se o juro americano, no final da história. Assim, né, cara? Está em ouro, dinheiro físico no banco, das despesas. Depois de julho volto. Estão falando em muita coisa em Hélias. O ruim é que o ouro só cai, né? O desgramado. Essa porra. Vamos ver. Eu não tenho ouro. Eu tenho. Ó, e ele vai corrigir mais. Pode corrigir mais. Se ele perder aqui, eu começar a perder aqui, ele vai corrigir até aqui, cara. Mais ou menos. Isso que é o foda, porque ó, ele rompeu o topo, cara. Esse negócio de romper o topo e voltou, cara, voltou até aqui, ó. Lembra o que eu falo, ó? Antes. Aqui onde ele fez esse negocinho aqui, ó. Entende, ó? Onde ele faz essa coisinha aqui e isso daqui, ó. Isso daqui você sempre desconsidera do mercado. É o exagero, entende? É a armadilha, onde o cara deixou um monte de gente presa, um monte de gente comprou aí, ó. Olha aqui, ó. Isso daqui tá verdinho aqui dentro do volume ali, ó, porque é agressão de compra. Compraram a mercado, saíram comprando a mercado igual louco aí, acharam que o ouro ia disparar. E o que acontece é o pavilzão vermelho para baixo. O cara, ele compraram igual louco até aqui ele pegou e bateu. Pau! Deu uma paulada que matou a demanda do mercado, entendeu? Nenhuma paulada só, ele acabou com a demanda.
E daí, ó, o que o mercado já não consegue nem voltar mais, meu irmão. E daí fica aqui de lado, ó. E daí o que acontece agora, mano? O que me acontece agora? Ele vai, me fura o topo e volta pra dentro. É a mesma coisa que aconteceu aqui, ó, por exemplo. Vamos dizer que esse topo é esse daqui, ó. Entende? E esse topo aqui é esse topo aqui, ó. Entende? Ele veio, ó, furou o topo, voltou para baixo. O que aconteceu depois? Desabou. Entendeu? Aqui ele voltou para dentro, cara, desse candle aqui já ferrou tudo, mano. Pelo jeito aí. Eu tenho mineradora, cara. Tem mineradora a NEM e a AG. Mineradora de ouro e de prata. Deixa eu estender isso daqui à direita. A gente vê onde que o mercado foi. Olha lá, ó. Fez a armadilha de novo. Ele volta aqui, de repente, se ele conseguir ir embora, romper essa região, esse lugar aí, ó, beleza. Agora, se ele voltar aqui, bater e vier caindo de novo, vai vir até aqui embaixo, provavelmente. Até aqui, no mínimo, ou até aqui, assim, de repente. É nos clusterzinhos, ó, sempre. Entende, ó? E ali, ó, ali ó, o fundo anterior, ó. Esse fundo anterior aqui que você tem que sempre marcar. É ele que é o importante. O que vazou para baixo ali, isso daqui é exagero do mercado. É igual quando você traça um canal, ele faz isso nos canais também. Tipo, se você traçar um canal aqui, ó, ele rompeu. Isso daqui foi um rompimento aqui, essa pontinha também foi. É só traçar uma linha aqui, ó. Cadê? Ixi, não pegou a linha, o que aconteceu? Não é essa linha, tio. Aqui, ó. Um pouco pra cá ainda. Até aqui, ó, o que ele faz, ó. Fez um topinho ali. Daí rompe. E aqui, ó. Isso daí é exagero, ó. Tá vendo? Aqui, ó, essas duas pontas lá é exagero. Aqui ele bateu, ó, certinho, aqui certinho, aqui certinho. E aqui também, ó. Aqui ele respeita. Então, galera, eu acho que era isso, né? Não sei se vocês... Já foi 1 hora aí. Não, você tem há bastante tempo, tá de boa, né, cara? É a melhor coisa que tem. Mas é isso daqui, ó. O que eu tô te falando. A região é isso daqui, ó. Chegou lá, o certo é realizar um pouco. Chegou aqui, você recompra. É o tempo, filho. O que ele tá fazendo aí? Se enrolando no tempo. Ele tá... Olha lá, ó. Entendeu? Igual isso daqui, ó. Quanto mais tempo é uma mola sendo pressionada. Entende? Aqui ele provavelmente vai ficar lateralizando entre esse lugar e esse de novo. É uma mola que vai se apertando essas coisas. E a hora que estoura, igual aqui, cadê? No Bitcoin, deixa eu ver, 4 horas. Ó, aqui dá pra ver muito claro, cara. Tá vendo que o mercado ele vai se afunilando. Tipo, aqui ele vai tipo se afunilando aqui, ó. Daí até que ele tem que estourar para algum lado, então. Aqui é o tal do triângulo que os caras usam nas análises técnicas aí, mas isso daqui funciona por quê? Por que esse triângulo funciona? Por causa disso daqui, ó, cara. Simples. Por causa disso daqui, ó. É isso daqui o triângulo, tá vendo? Ó a ponta do triângulo lá onde que é, ó. Tá vendo? Que não existe coincidências no mercado, cara. Tá vendo o que é essa ponta do triângulo? É a POC da lateralização, é o pico do volume aqui, ó. É onde o preço teve a maior negociação,
onde ele passou o maior tempo e teve o maior pico de volume de negociação. Entende? Por isso que esse tal de triângulo às vezes funciona, só que se o cara usar um triângulo desse daqui, aqui em cima, aqui, ó, de nada ele vai valer, entendeu? De nada vai valer aquele triângulo ali. Ele pode, aqui, ó, vamos fazer, ele fez um triângulo igualzinho aqui, ó. Tô mentindo? Aqui, cadê, porcaria? Droga. Aqui, ó. Vai assim mesmo, tudo errado, mas vai. Ó, não fez a mesma coisa que lá, ó, um triângulo também. Aí por que que não deu certo? Os caras falam que se rompe pra cima, não sei o que, se rompe pra baixo, não sei o que. Ele foi, ó, rompe o topo anterior, faz uma armadilha, volta, testa de novo essa região e acaba aconteceu a mesma coisa. E aqui se eu colocar outra POC aqui ele pegou até lá, eu tenho que pegar só até aqui, ó, na verdade, para não saber essa parte. Então, ó, aqui ele ainda tá mais para baixo. Ó, você vê? Ele não tava certinho no triângulo lá. Apesar de que esse triângulo também não tá tão correto aí, né? Mas é isso daí, cara. Isso daí, por isso que às vezes esses triângulos funcionam, entende? Por causa disso daqui, ó, do volume profile. E eu já falei até demais, eu acho. Era sobre juros, sobre só mesmo. E é isso, cara. Eu acho que é só isso mesmo por hoje. Senão vai ficar muita coisa e muito tarde, eu acho. Não sei se vocês têm família pra cuidar, tem coisa pra fazer, né, cara? Também. E hoje é sexta-feira ainda, né? Dia de dar uma aproveitada, tomar uma. Isso daí, vamos deixar o like aí, igual o Elias Jorge falou, cara. Me deem uma força aí, mano. Se esse canal não começar a não vingar, não adiantar nada, eu ganho mais dinheiro tradando, fazendo outra coisa do que fazendo nada. Então compartilhem, dê like, comente aí, depois, nem que depois que assistiu, volta para deixar o like só na transmissão ali embaixo, entende? No comentário, aliás, para poder engajar o negócio aí e começar a, pelo menos, monetizar esse canal logo. Senão, para mim, não compensa eu ficar perdendo 1 hora por dia fazendo algo, apesar de que é o que eu quero fazer, não é para ganhar dinheiro, mas a intenção é lógico, ninguém vai ficar perdendo seu tempo também de graça, né, cara? Eu quero ensinar, ajudar, compartilhar, ensinar coisa que, por enquanto, eu tô bem perdido, cara. Me foge as coisas da cabeça, é falta de costume, aquilo que eu tenho que estar pensando em outras coisas, mas a hora que isso daqui virar automático, mano, aí a coisa vai começar a fluir, e daí eu vou começar a tirar umas ideias melhor da cachola, conseguir explicar melhor as coisas, a coisa vai fluir melhor daí. Entende? Cadê? Vai namorar? Aí sim. Isso daí, galera, dá uma força, porque nós precisa, nós é favela, não é playboy, não. E quem não tem conta aí no Bruno lá na XP lá, cara, cria uma conta lá, eu já deixei no primeiro vídeo lá o link de assessor dele. Cria uma conta, mesmo que você nunca for usar XP ou coisa, só cria uma conta lá para dar uma força para ele também. Já eu te garanto que ele tem também boas coisas, vai ter para você lá para te ajudar, não tem custo nenhum, entendeu? Você não vai pagar nada por isso. É a mesma coisa. Você vai ter um assessor à sua disposição e um cara que entende, pelo menos. Esse eu garanto. Agora, você começar, muita gente começa, cara, sem ter uma pessoa assim que entende, para pelo menos ele vai te dar instrução e te dar as coisas que realmente funcionam, que vale a pena se arriscar e coisa. Entende? Então,
Dá uma força pro cara lá também. Então, eu acho que era só isso, galera. Deixa eu mudar aqui minha câmera aqui. Valeu aí quem acompanhou, muito obrigado. Valeu pela força, pelos likes, por estar aí perdendo sua hora, seu tempo. Perdendo não, né? Isso é um investimento, cara. Se eu tivesse começado isso antes, eu estaria muito melhor. Mas nunca é tarde, essa é a coisa. É só fazer a coisa do jeito certo. Então é isso, galera. Falou. Bom final de semana para todo mundo aí. Cuidado com as bebedeiras. Em juízo. Segunda-feira, eu vou começar a fazer toda segunda a sexta, às 9 horas sempre. Já agendem nas suas agendas, homens ocupados, homens de negócios. Você também fica com Deus, Elias. Valeu, galera. Conforme eu for pegando o jeito da coisa aqui, ficando mais fluido, vai melhorar também, porque por enquanto o cara tem que estar pensando mil coisas, enquanto não é automático, tudo que você faz é igual o trade, cara. Ninguém vai lá, faz um cursinho do Ports e sai tradando, já achando que vai fazer as coisas, cara. É tempo de tela, cara. É a hora que você não soa mais para fazer a coisa, que você não passa mais sua dor, que você não tem mais ansiedade. Como o Dario também falava, outra coisa que o Dario falava é como ir ali na padaria comprar pão. A hora que se tornar igual, a mesma coisa, o mesmo sentimento de você clicar, ganhar no mercado ali, ver que você estava certo, que você tinha, que o que você estudou tinha fundamento, tá valendo a pena, é a mesma coisa que você ir ali só vai funcionar assim, cara. É igual todo mundo quer começar com day trade. Você quer começar pilotando uma Fórmula 1, não vai dar certo, mano. Não vai dar certo, ainda mais contra o Verstappen, contra os melhores pilotos do mundo aí, Hamilton e tal. Você não vai ganhar, não vai fazer nada, você vai bater o carro, vai se fuder e morrer. Entendeu? Se acidentar. Começa pilotando um caminhão, já jogou aquele joguinho, como é que é? De caminhão lá, esqueci agora, não é Fórmula Truck, eu gosto de Fórmula Truck, né? Mas é American Truck, sei lá, Euro Truck Simulator. Começa daquele jeito, cara, devagar, olhando lá de cima, entendeu? Operando ações, que você levar um stop, você não vai perder teu dinheiro. Você vai perder só uma porcentagem, não um valor alto, como nos futuros. E o ativo continua ali, você continua com as ações e tal, entende? Então, day trade, cara, só arrisca o dia que foi igual você ir na padaria comprar pão. Entendeu? Beleza? Então, falou, galera. Fui. Bom final de semana para todo mundo e muito obrigado por desperdiçar seus tempos.